Fala galera, que acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse canal Vou Fute. Bora comentar aí dessa estreia patética, horrenda de novo, né? Como terminou o campeonato da temporada passada, mais uma vergonha do Vasco da Gama. Bom, vitória do Mirassol, 2-1 pra cima do Vasco, de virada. E como eu disse, né? Um campeonato que se inicia da mesma forma que terminou o do ano passado, o do ano retrasado, e assim por diante. Os mesmos erros de sempre. Erros individuais, gols dados, gols bobo, gol que você não vê na sua pelada aí, né, do seu bairro. É a mesma coisa de sempre. É a mesma coisa de sempre, entrando, saindo. E é a mesma merda. Me desculpa o termo, é sempre a mesma merda. Sempre é lateral, é zagueiro e, né, esse nível baixíssimo de futebol. O Vasco hoje ele foi estrear jogando fora de casa contra o Mirassol, né? O Vasco agora também passou a ser freguês do Mirassol, 3 jogos, 3 derrotas. Conseguiu sair na frente no placar, com um gol de cabeça marcado pelo Felipe Coutinho, do qual até gerou uma preocupação, porque o Coutinho ele caiu ali apagado na disputa com o jogador do Mirassol, né? Acho que é João Vitor, o nome do zagueiro. Mas ainda bem que estava tudo bem. Ele abre o placar, Vasco 1-0, com, com questão ali de 21 minutos de jogo. 21 minutos de jogo, o Vasco consegue sair na frente. E numa partida que o Vasco não estava dominando, tava uma partida bem parelha, assim. O Mirassol, às vezes, tentando pressionar a saída de bola do Vasco, o Vasco tentando pressionar um pouco a saída de bola do Mirassol. Mas o Vasco já dando indícios de que iria sim ter erros que custariam caro, como foi, porque o Puma já tinha errado duas, três saídas bobas ali, cara. Até mesmo sem estar pressionado, erros, dando a bola no pé do adversário e, e sempre voltando a bola no pé do Léo Jardim, no pé do Robert Renan, no pé do próprio Puma, do Lucas Piton. Aí você fala, mas eles fazem parte do jogo, eles têm que jogar sim, mas ah, já reparou que essa posse de bola do Vasco, ela sempre fica no nosso próprio campo defensivo, ela nunca avança. O Vasco nunca sobe em bloco, o Vasco nunca tem essa sintonia entre defesa, meio e ataque. Já reparou que sempre a nossa posse de bola é sempre no mesmo lugar, sempre estagnado entre goleiro, zagueiro, lateral, lateral, goleiro, zagueiro, e sempre essa virada de jogo que não leva a lugar nenhum. Aí às vezes aparece um volante, ou o volante domina a bola, volta de novo pro lateral e assim por diante, até que eles acabam se embolando sozinho. E quando não perdem a bola, gera um lateral, e esse lateral acaba virando um gol. Então, ou seja, a posse de bola que muitos acham que é um mérito do trabalho do Diniz, é sempre uma posse de bola, né, mequetrefe, que não leva a lugar nenhum. Uma posse de bola que não gera nenhum tipo como posso dizer, que não gera nenhum tipo de perigo, né? Nenhum tipo de perigo ao gol adversário, porque a bola sempre tá no nosso campo de defesa. A bola sempre tá no campo de defesa do Vasco. O Vasco nunca sobe, cara, nunca, né, nunca consegue levar perigo ao gol adversário, muitas das vezes. Raramente, acho que dá pra contar nos dedos, né, às vezes que o Vasco, o próprio gol, se você for parar pra ver, o próprio gol pode ter sim um pouco de mérito ali, porque o Puma e eu não sei quem tava do lado do Puma, mas eles conseguem roubar a bola, mas é um gol assim que meio que saiu meio que do inesperado. Eu tava vendo o jogo, eu não esperava que o gol fosse sair ali naquela hora, porque eles pressionam ali, aí uma briga por espaço ali, o Puma consegue roubar a bola, faz o cruzamento pra dentro da área, o Coutinho chega igual uma bala, né, e faz o gol. Enfim, como eu falei, teve o choque de cabeça. Vasco 1-0, então assim, não foi uma jogada trabalhada, foi uma questão de oportunidade, méritos, né. Mas o mesmo Puma que faz o cruzamento pro gol, depois ele acaba meio que falhando também, né. Embora o lateral tenha saído de um erro de passe do Robert Renan, hã, como eu falo, com essa questão dessa posse de bola que não leva a lugar nenhum. Aí muitas das vezes os caras, em vez de simplesmente só chutar a bola, cara, dar um bicão pra frente. Mas aí eu não sei se é medo do Diniz, enfim, se não sei o que acontece. E, inclusive teve ali na parada técnica uma hora que o Diniz dá um esporro nos jogadores, né, principalmente o Nuno ali foi o que mais ouviu e tudo mais. Mas, cara, gritar, falar, enfim, e não melhorou em nada, não adiantou de nada. Eu sei que isso é algo que a gente não pode reclamar, o Diniz realmente ele cobra, ele fala, ele realmente ele, né, ele tem um tom bem, né,
assim, bem forte na hora de cobrar mesmo, e tu fica assim, cara, que realmente, pô, parece que. Mas, enfim, parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que entra no ouvido e sai no outro, porque tu não vê nenhum tipo de mudança, cara. Não vê nenhum tipo de mudança. Essa posse de bola, como eu disse, muito lenta, muito arrastada, um meio-campo muito pesado, sem pegada, sem gás, né? Um meio-campo sem vida, cara. Um meio-campo sem vida, um meio-campo sem transição, sem aproximação, a posse de bola bem devagarzinha, pega aqui, volta ali e tenta arrumar uma falta, nunca acelere. E quando o André às vezes tentava dar uma arrancada, os caras não conseguem acompanhar o ritmo do cara. Tu vê que, pô, o pessoal bem devagar, entendeu? Então, tipo assim, um, 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 o Diniz tentando forçar mais o trabalho por dentro, mas, cara, foi uma das piores partidas do Nuno Moreira com a camisa do Vasco. Acho que também uma das piores partidas também do Coutinho, embora ele tenha feito o gol. Então, assim, o Vasco sempre refém do mesmo modus operandi que eu falei, que é essa posse de bola no nosso próprio campo defensivo, que sempre nos traz dor de cabeça. Como disse, o gol saiu, né, de uma cobrança de lateral. O cara chega, cabeceia, o zagueiro vai afastar, o Cuesta acaba fazendo gol contra. Aí no segundo tempo você tem o quê? Um outro erro também, né, que dessa vez foi do Lucas Piton, que nessa questão de ficar saindo ali tocando, ele vai, né, numa dessas tentar sair, erra o passe, né, ou perde a bola, se não me engano ele perde o passe ou erra a bola. O jogador do Mirassol rouba, dá um calcanhar e o cara chega, né, de frente, em diagonal ali e finaliza. Acho que não sei se a bola também desvia em alguém. Mirassol 2-1. E depois que o Mirassol faz 2-1, meio que acaba o jogo, porque o Mirassol ele também, ele meio que não levou tantas chances claras assim no segundo tempo. Mas o Vasco não fez nada, o Vasco simplesmente passou todo o segundo tempo sem fazer nada. Foi tentar fazer algo já na reta final, quando dois meninos entraram ali, que foi o Andrei e o próprio João Vitor também, né? Entraram e conseguiram criar algumas jogadas ali, principalmente pelo lado esquerdo, né? Onde estava o Andrés. Mas um time bem a cara, né? Desses últimos jogos do Vasco, né? Da temporada passada. Um time bem perdido dentro de campo, bagunçado. Você não sabe quem é quem, você não sabe quem tá marcando quem, você não sabe quem é a função de quem, entendeu? Bem bagunçado. Cara, por mais que seja a primeira rodada de Campeonato Brasileiro, sempre fica em xeque a questão do Diniz. Porque o Diniz ele tem mais derrotas do que vitórias sobre o comando do Vasco. É sempre em jogos importantes, você nunca vê nada também de um trabalho tático, de uma mudança, de algo assim que mexe. Você nunca vê, cara, assim, o Diniz deu um nó tático em alguém. Pelo contrário, você vê que às vezes o próprio time se embola, tem coisas que realmente não é só culpa dele, também é culpa dos atletas, principalmente os erros individuais, mas, cara, é mais do mesmo, cara. É mais do mesmo. E se for acompanhar as redes sociais, você vai ver que já tem pessoas pedindo já a saída do Fernando Diniz com uma rodada de Campeonato Brasileiro. É brincadeira, cara. É brincadeira. E a gente sendo freguês do Mirassol, cara. Torcida gritando no olé. Cara, a gente. O torcedor do Vasco não tem paz, cara. A gente não tem paz, irmão. Acabou a paz. É a primeira rodada. Segura o coração que ainda tem mais 37. Mais 37. Beleza? Enfim, não vou dar nota pra ninguém também, não. Enfim, Vasco 1, Mirassol 2. Começou, né? Começou o Campeonato Brasileiro.